A Enterprise parte à procura de um cientista desaparecido há anos e que era noivo da enfermeira Chapel, em What Are Little Girls Made Of, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, o tema desse episódio é fascinante e muito atual. Será que é possível transferir a mente de uma pessoa, de uma criatura viva, para uma máquina, para um robô? Essa é a essência aí da trama do episódio What Are Little Girls Made Of, que era um episódio que entrou em desenvolvimento na produção de Star Trek logo lá no comecinho, logo depois da aprovação do segundo piloto, Where No Man Has Gone Before. O Gene Roddenberry na ocasião chamou vários escritores e roteiristas de ficção científica consagrados para assistirem ao piloto, e um dos que se entusiasmaram com isso foi o escritor Robert Bloch. E aí quem se entusiasmou foi o Gene Roddenberry, porque o Robert Bloch tinha um nome extraordinário, já era um dos monstros sagrados ali da literatura de ficção científica e terror. Para que se tenha uma ideia, ele escreveu um livro chamado Psicose, que foi a base do filme do Alfred Hitchcock em 1960, que foi um sucesso absoluto. Então o Gene Roddenberry queria muito rapidamente associar o nome do Robert Bloch a Star Trek. E para isso, assim, ele pediu uma sugestão de história para o Robert Bloch. Robert Bloch apresentou essa, né, What Are Little Girls Made Of, mas a história estava meio quadradinha ali, não era a personagem que estava a bordo da Enterprise para encontrar o Dr. Roger Korb, era uma milionária que estava usando a Enterprise para tentar encontrar o namorado, e só posteriormente a personagem foi trocada pela enfermeira Chapel. Basicamente porque a Majel Barrett, então namorada, né, do amante do Gene Roddenberry, estava acompanhando os roteiros todos e vendo que papéis ela poderia fazer. Ela sentiu que esse papel seria realmente especial e, de fato, para uma atriz convidada, o papel dela é bem proeminente nesse episódio. E o Gene Roddenberry acabou depois, mais tarde, mudando a personagem da tal da Margot, que era uma pessoa que não era da tripulação da Enterprise, para a enfermeira Chapel. Ficou um pouquinho esquisito, porque em The Naked Time, episódio que foi produzido antes, ela declara o amor ao Sr. Spock, e aí de repente a gente descobre que ela é noiva do Roger Korb, e ainda está claramente envolvida, apaixonada por ele. Nada que nos perturbe terrivelmente, mas são essas pequenas incongruências do começo da série. Nesse caso aí, basicamente porque a Majel Barrett queria fazer esse papel, que era um papel que tinha destaque neste episódio em particular. Mas foi uma história muito complicada de ser desenvolvida, porque, como eu disse, o Gene Roddenberry queria trazer Robert Bloch o mais cedo possível a bordo. Robert Bloch propôs uma história, a história dele fortemente baseada em outros contos de ficção científica que ele mesmo já havia escrito, inclusive alguns contos do H.P. Lovecraft, que é um outro autor que ele admirava muito. Então muitos elementos já apareciam em outras histórias, e isso não incomodou tanto a produção e os responsáveis por verificar a originalidade das histórias dos episódios antes de aprovar eles para a produção. Mas o que incomodou foi que a história era muito parecida, ponto a ponto, com um episódio de Viagem ao Fundo do Mar, que era uma série de ficção científica da época também, né? E que certamente o paralelismo ia incomodar muito mais. Houve uma necessidade, então, de mudar alguns elementos dessa história, transformar ela para que ela não ficasse tão parecida com o episódio de Viagem ao Fundo do Mar. Uma das mudanças que foram introduzidas e que se tornou fundamental para tornar esse episódio realmente interessante foi o fato de se revelar que o Roger Korb era também ele mesmo um androide. Era algo que não estava originalmente na história do Robert Bloch. Isso não fazia parte da história. Ele seria humano, seria só o cientista maluco básico. E aí, por causa dessa necessidade de mudar a história por conta do episódio de Viagem ao Fundo do Mar, eles acabaram encontrando essa solução muito mais charmosa, que realmente dá uma outra qualidade para o episódio, ao você descobrir no final que na verdade não é que ele é um cientista maluco, ele é um cara que se transferiu para uma máquina, e a transferência não é tão boa e tão eficiente, tão perfeita quanto ele imaginava que fosse. Basicamente a mensagem do episódio é essa, que você não conseguiria transferir a mente de um ser humano para uma máquina com perfeição absoluta. Inclusive esse ceticismo do Capitão Kirk é o que ajuda ele a implantar
um defeito, né, na mente da réplica robótica que se faz do Capitão Kirk, para substituí-lo a bordo da Enterprise. Então a mensagem do episódio é mais ou menos essa, e essa é uma discussão muito atual nos dias de hoje. A gente fala de singularidade tecnológica, né, o surgimento das inteligências artificiais e a possibilidade de repente você fazer download e upload da sua consciência para computadores. Esse episódio já estava muito adiante dessa discussão e colocando esse tema que é fascinante e válido até os dias de hoje. Mas se o tema era válido por um lado, por outro lado, para produzi-lo e levá-lo às telas foi um pesadelo. Primeiro porque aceleraram aí a produção do roteiro do Robert Bloch. Ele entregou o roteiro, porque o Gene Roddenberry queria que ele estivesse envolvido com a série. Para garantir isso, já permitiu que ele entrasse na fase de roteiro. Ele entregou o roteiro, revisão e tal. E ainda assim, o material estava muito aquém do que os produtores acreditavam que precisasse ser. Então o Gene Roddenberry, como era de costume, passou o roteiro para o John D. F. Black, falou, dá uma polida, melhora aí o roteiro. John D. F. Black, a gente sabe, ele era o produtor associado, foi contratado justamente para fazer esse meio de campo com os escritores de fora da produção, e ele ficou incomodado de mexer muito naquele roteiro. Fez as modificações de história, introduziu o lance de que o Corby era, na verdade, um robô e tudo mais, mas ele não queria mexer nos diálogos, mexer no estilo do Robert Bloch. Afinal de contas, era um escritor consagrado, né? Então existia esse desconforto. Quando o Gene Roddenberry insistiu e falou, olha, não, mexe aí, conserta aí, o John D. F. Black já estava de saco cheio desse negócio, falou, não, pra mim o roteiro tá bom, eu não vou mexer mais. Aí o Gene Roddenberry procurou o George Clayton Johnson, que era o cara que escreveu The Man Trap, e já estava mais afinado com a produção e tal, para ver se ele não queria reescrever. Mas o George Clayton Johnson teve a mesma reação. Ele falou, não, pra mim o roteiro é esse, tá bom, eu não vou mexer. Resultado, o próprio Gene Roddenberry teve que mexer. E aí na reescrita dele foi um processo turbulento pra caramba, porque eles já estavam em cima da hora da produção e as páginas estavam sendo reescritas enquanto o episódio estava sendo filmado. Então um processo realmente dramático que envolveu a produção desse episódio e que acabou ocasionando atrasos e estouros no orçamento. Não era de se surpreender que isso acontecesse, levando-se em conta não só as complexidades desse episódio, por exemplo, essa coisa de ter que mostrar dois Kirks em cena, uma técnica que o Jerry Finnerman já havia testado com sucesso em The Enemy Within, ele volta a usar aí para mostrar os dois Kirks interagindo, mas não só isso, tinha muitas outras coisas, os cenários que tinham que ser construídos, o cenário cavernoso de Exo 3, né? Aliás, a primeira aparição de uma caverna desse tipo em Star Trek, um cenário que se tornaria bastante comum ao longo da série, né? Essa coisa de fazer episódios em cavernas, que era relativamente simples de produzir, mas também o escritório do Corby, a máquina do Android. Então tinha muita coisa ali que precisava ser feita, e aí a produção decidiu chamar para dirigir o episódio e tentar mantê-lo sob controle do ponto de vista orçamentário o James Goldstone, que foi o diretor do segundo piloto, Where No Man Has Gone Before. Mas apesar de todos os esforços, com toda a confusão de roteiro chegando ao mesmo tempo que o episódio estava sendo filmado e tudo mais, ele estourou em 2 dias, a produção levou 8 dias para filmar esse episódio. E isso claro, acarretou um estouro no orçamento. O orçamento terminou com $211 mil, bem acima do valor alocado por episódio. E olha que há uma economia significativa aí nesse episódio que nós não vemos nem o Scott, nem o McCoy. O McCoy raríssimo, né? Um dos 3 episódios em que ele não aparece na série clássica, e nem o Sulu. Então existe uma economia aí, mesmo dos personagens principais. A bordo da Enterprise a gente só vê o Spock, a Uhura e a enfermeira Chapel, né? Que essa sim teve um grande papel, um papel de destaque nesse episódio, e meio que se consolidou como uma personagem não regular, mas pelo menos recorrente na série, uma vez que o Gene Roddenberry incluiu no final do roteiro que ela permaneceria a bordo após
após esse incidente e a perda do noivo, o Dr. Roger Corby. Então ficou estabelecido que a enfermeira Chapel ia permanecer com a Enterprise, ia permanecer na tripulação e, portanto, abriria as portas para novas aparições da Majel Barrett como a enfermeira Chapel. Ela, em geral, faz um bom trabalho nesse episódio. Eu diria que é o episódio de todos da série original em que ela é mais exigida, tirando The Cage, claro, o primeiro piloto recusado, em que ela faz a número 1. E ela entrega bem, assim como os atores convidados, né? Temos o Ted Cassidy, esse gigantão aí, que já foi jogador de basquete universitário e tem esse visual estranho e é perfeito como o androide Hook. E ele também já tinha participado da série anteriormente em voz, ele faz a voz do Baylock malvado em Corbomite Maneuver, e aí ele aparece de corpo inteiro como o Hook. Michael Strong também entrega uma boa atuação como o professor Roger Corby, e tem, claro, a Sherry Jackson, maravilhosa e com um traje desenvolvido pelo Bill Tice, que eu vou te falar, é de corar o mais liberal aí dos entusiastas da televisão dos anos 60, porque realmente ele expõe bastante a pele feminina. Inclusive havia uma certa noia dos sensores da NBC, tinha alguém vigiando no set o tempo inteiro para garantir que em nenhum momento aquela roupa saísse do lugar e aparecesse um pedacinho da dobra do seio. Tinha toda uma preocupação ali, e eles tiveram que colar a roupa dela no corpo dela para que isso não acontecesse. Então realmente um design de figurino bastante arrojado, bastante diferente, e que além de ser efetivo do ponto de vista da ficção científica, claro, encheu os olhos do público masculino. Apesar do seu viés sexista, que era normal naquela época, hoje em dia seria muito mais controverso você fazer uma exposição tão agressiva assim do corpo feminino, tão gratuita. Mas ali até ela é uma androide, né, construída para agradar o Dr. Corby, e a NBC estava bastante preocupada de como isso ia aparecer no roteiro, tal, aquele puritanismo e tal. Mas no final o episódio é mais ou menos redondo, não é aquela coisa, nossa, é um clássico. Mas é um episódio que funciona bem de ponta a ponta e que cumpre ali a sua função e coloca o nome de um grande autor de ficção científica associado a Star Trek, o Robert Bloch. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, foi um bom negócio, apesar de ter custado mais do que deveria.